Boa noite, a paz do Senhor para meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. Eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 38 e o 12. Salmos 38 e o 12. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor para meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através do louvor. Amém, meus irmãos? Salmos 38 e o 12. E diz assim: também os que buscam a minha vida me armam laços. E os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo o dia. Só até aqui, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando para mim, para você, meus irmãos, que nem o laço, meus irmãos, preparado contra mim, contra a tua vida, meus irmãos, vai prosperar. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está desfazendo toda a ferramenta do inimigo contra mim, contra a tua vida. Porque o inimigo ele é sujo, meus irmãos. Ele está aí, preparando o laço para mim você cair. Preparando a armadilha para mim você, né? Cair. Mas a gente não cai não, meus irmãos. Porque nessa noite Deus está desfazendo toda a ferramenta do inimigo contra mim, contra a tua vida. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Na vida do verdadeiro adorador. Quando você somos um verdadeiro adorador, meus irmãos, o inimigo ele é furioso. Ele faz de tudo para, né? Pegar a minha você, né? Para destruir a minha você. Prepara. Mas quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos, Deus ele não deixa você enganado, não. Deus ele mostra para mim, para você. Toda armadilha, para você não cair, Deus nos mostra. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos, ele prepara, achando que você vai cair. Mas aí você não cai não, meus irmãos. Porque ele prepara por aqui, mas Deus guia a mim e você por aqui. Para a gente não cair na armadilha dele. Porque ele é sujo, meus irmãos, ele prepara. Fica de longe observando, ver se você vai cair. Mas ele prepara por aqui e a gente vai por aqui. Porque o Espírito Santo ele nos guia, meus irmãos. O Espírito Santo ele, né, nos livra de todo mal. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele prepara, né? Prepara, porque ele é sujo. Ele sabe que não vai pegar a minha você, sabe que você não vai cair, mas ele prepara porque ele é sujo, porque ele é encardido. Ele não tem nada a perder não, meus irmãos. Ele veio para roubar, matar e destruir. Enquanto ele não destruir a minha você, enquanto ele, não fizer o mal a minha você, ele não sossega não. Mas ele tem que saber que comigo você ele não pode. Comigo você ele não pode destruir. Comigo em mim você não pode tocar. Porque Deus não deixa não, meus irmãos. Porque vocês somos protegidos, e vocês somos ungidos. Porque ele é sujo, meus irmãos, ele prepara. Né? Ele sabe que você não vai cair, mas ele prepara. Porque ele já fez de tudo para mim e você, né? Para derrubar a minha você. Né? Mas ele viu que não derruba a minha você. Mas ele não para, ele não, né? Ele não desiste. Ele não desiste não, meus irmãos. Porque ele é sujo, ele é encardido. Ele prepara. Mas Deus não vai deixar você cair não, meus irmãos. Ele pode preparar 1000. Mas nessa noite Deus está fazendo toda a ferramenta preparada do inimigo. Todo o laço Deus está cortando. Toda a ferramenta, meus irmãos, preparada contra o amigo da tua vida, não vai prosperar não. Contra o amigo da tua família, contra o amigo da tua casa. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele prepara nas escondidas. Acha que você, né? Que Deus não mostra a você. Deus mostra, meus irmãos. Porque o que você não vê, Deus ele vê. E quando você tem intimidade com Deus, Deus ele nos mostra. É em sonho, é em visão. Deus mostra tudo, meus irmãos, né, que ele prepara para mim, para você. Para livrar minha você, para que você não venha cair. Aí ele prepara para, né, para mim você cair por aqui, para mim você ir por esse caminho, mas a gente vai por outro caminho. Porque Deus confunde o inimigo, meus irmãos. Deus ele confunde o inimigo, porque o inimigo prepara a armadilha, prepara a cilada, achando que você vai cair. Mas ele prepara aqui, mas Deus diz, filha, vai por aqui, porque ali tem perigo. E eu estou te livrando, vai por aqui, porque o teu caminho é por aqui, não é por aqui. Porque aqui o inimigo já preparou para tu cair, mas tu não vai cair. Vai por aqui. O Espírito Santo ele nos guia, meus irmãos. O Espírito Santo ele guia a gente. Ele nos incomoda. Pra gente não passar pela armadilha. Pra gente não cair. Pra gente não tropeçar. Oh, aleluia. Quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos, né? Ele não deixa você cair na cilada do inimigo não, meus irmãos. Na armadilha do inimigo não. Porque ele não, né? Nos mostra. Ele nos livra. Ele nos inquieta. Às vezes a gente quer ir por aqui. Aí o Espírito Santo fala, não vai por aqui. E a gente não entende por quê. Porque é livramento, meus irmãos. O Espírito Santo ele nos inquieta. Às vezes a gente quer por aqui,
Aí o Espírito Santo fala ao nosso ouvido, brada ao nosso ouvido, vai por aqui. A gente não entende por quê. Muitas vezes a gente quer ir pelo um caminho, muitas das vezes a gente quer ir pelo um caminho, né? Que é mais curto, mas a gente acaba fazendo o caminho mais longo, mais distante. Porque é livramento, meus irmãos, a gente não entende por quê. Oh, meu Deus, mas eu ia por aqui, por que eu fui por aqui? Porque é livramento, você entende, mas é livramento. Porque ali tem armadilha, ali tem a cilada para pegar a minha você. E Deus não vai deixar que você caia, que você tropece, que você vacile. Que os teus pés vacilem. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos, ele prepara. Né? E fica de longe observando para ver se você vai cair, para ver se vai pegar em você. Mas ele não vai pegar em você não, meus irmãos. Porque você não vai vacilar, porque você não vai tropeçar. Porque você não vamos cair não. Porque a gente tem um Deus que fala com a gente. A gente tem um Deus que nos livra, que nos guarda, que nos protege, que cuida da gente. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele prepara. A toda hora, todo instante, ele está preparando. A toda hora, todo instante, ele prepara armadilha para você, laço para mim, para você. Mas tem que saber, meus irmãos, que ele prepara o que for. Mas nada de mim você prospera. Nada de mim você pega, meus irmãos. É por isso que ele fica, né? Com ódio de mim de você. A raiva dele é muita na minha tua vida. Porque ele sabe que ele faz de tudo para pegar minha você, para derrubar minha você, para mim você cair. E você não cai. Porque Deus nos livra, meus irmãos. Deus é livramento da minha tua vida. Porque o inimigo, a fúria dele é grande na minha tua vida. Porque ele conhece o verdadeiro adorador. Ele não suporta uma mulher de oração. Ele não suporta uma mulher de oração. Ele faz de tudo para destruir a minha você, para acabar comigo com você, com a minha, com a tua família. Mas ele tem que saber, meus irmãos, que ele não pode não comigo com você, não. E quando você tem intimidade com Deus, meus irmãos, Deus, ele nos avisa. Deus, ele nos inquieta. Deus, ele nos incomoda. A gente não ir por aqui. Às vezes a gente não entende por quê. Meu Deus, por quê? Aí você, né? Porque já aconteceu comigo, meus irmãos. De querer ir por um caminho, Deus não vai por aqui. Eu digo, meu Deus. Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil, né? Mais perto. E eu arrodear. E você entendeu por que eu fui por aqui? Porque é livramento, meus irmãos. Porque é livramento para mim, para a tua vida. Às vezes a gente quer ir pelo mais fácil, pelo, né, mais perto, quer andar um pouquinho a mais. Mas é livramento. E às vezes a gente não entende por quê. Poxa, por que eu fui por aqui? Porque é a mão de Deus te guiando. É a mão de Deus que está no meio do teu comando, comandando eu e você. É a mão de Deus, meus irmãos, que nos guia, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele está aí, 24 horas no ar, preparando armadilha para mim, para você, preparando laço para mim, para você. Mas deixa ele preparar, meus irmãos, deixa ele se levantar. Porque quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque ele não pode comigo com você não, meus irmãos. Porque quem está comigo com você é maior. Quem está comigo com você é o Todo-Poderoso. E ele não toca em você não, meus irmãos. Porque onde quer que você vá, Deus já deu ordem aos seus anjos para guiar-me a você, para nos livrar de todo mal. O inimigo não pode tocar nem um fio de cabelo meu e seu. Ele não pode tocar, porque Deus não permite, porque Deus não deixa. Por isso que a fúria dele é grande, meus irmãos. A fúria é grande. Porque ele sabe que ele não pode tocar em mim, você, na minha tua família. A fúria dele é essa. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele bem. A fúria é grande, meus irmãos. Oh, aleluia. Ele bem. Se ele pudesse, meus irmãos, ele já tinha engolido a mim, você vivo. Porque ele não suporta, meus irmãos, um verdadeiro adorador. Ele não suporta uma mulher de oração, uma mulher de oração. Oh, aleluia. Ele conhece, meus irmãos, quando vocês são um verdadeiro adorador. Ele conhece, meus irmãos. E a fúria é grande na tua vida. Por isso que às vezes você não entende por que tanta luta, tanto sofrimento. Né? A gente diz, por quê? Porque a gente, meus irmãos, somos provados a todo instante. Né? Nós somos provados, somos tentados. Né? Mas a gente suporta, meus irmãos, a tentação. A gente suporta, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para nos tentar. Ele tentou a Deus já no deserto. Né? Imaginei você. Porque ele faz de tudo para tentar você, para que você venha cair, para que você venha tropeçar. Oh, aleluia. Mas nessa noite, meus irmãos, você tem que mostrar para ele que a gente não vai cair não, meus irmãos. A gente não vai cair não, meus irmãos. Na cilada dele, na armadilha dele. A gente não vai querer não, meus irmãos, o pratinho deles não. Porque ele está aí para oferecer prato para mim, para você, de bandeja. Ele está aí oferecendo para mim, para você, cardápios, tudo fácil.
Mas tem um preço, meus irmãos. Ele dá fácil, mas tem um preço. Oh, aleluia. O preço é alto, meus irmãos. O preço é a minha e a tua salvação. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele nos cega. Tá tudo fácil de uma beijada. Pra mim, pra você, pra nos cegar. Pra que você não venha enxergar que a verdade, né? O caminho, a verdade é Deus. Ele quer que você vá pelo caminho dele, que é mais fácil. Ele não quer que você siga o caminho do nosso Pai, que é mais, né? Que é o caminho estreito, é a porta estreita. Né? Porque a porta estreita, meus irmãos, é dolorido, é sofrido. Né? A gente sofre, meus irmãos, porque nada é fácil pra gente. Oh, aleluia, nada é fácil, meus irmãos. Mas uma coisa é certa, meus irmãos. Por esse caminho, meus irmãos, da porta estreita, da porta sofrida, a gente tem a nossa salvação, a gente tem a nossa morada eterna garantida, meus irmãos. Porque o inimigo está aí para cegar-me a você, para ganhar alma para ele. Porque ele já perdeu a salvação dele, meus irmãos. Ele sabe que ele não tem mais a oportunidade que você tem, né? De querer mudar, de querer ser uma nova criatura. Quando a gente quer mudar, meus irmãos, né? Quando a gente quer ser uma nova criatura, meus irmãos, Deus ele está disposto a nos perdoar, não importa o que a gente fez. Não importa, que a gente se arrependa, né? E queira mudar. E queira sair do caminho tortuoso e seguir o caminho do nosso Pai. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos, ele nos cega, dá tudo fácil. Dá tudo de mão beijada, tudo fácil para cegar a gente. E a gente fica cego, meus irmãos. A gente fica cego, tudo fácil, cega. E com Deus é tudo difícil, né? A porta é tudo difícil, é sofrido. Mas naquele grande dia, meus irmãos, você saber que a gente vai ter a nossa salvação garantida, vai ter nossa morada celestial garantida. Toda renúncia vale a pena, meus irmãos. Todo sacrifício que você fizer vale a pena, meus irmãos. Porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso comigo com você. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E o que ele mais quer, meus irmãos, é ganhar alma para ele. Aprisionando a minha você, cegando a minha você. Para que você não venha ter força, para que você não venha enxergar que o caminho, a verdade é nosso Pai. Ele nos cega, meus irmãos, nos aprisiona, nos acorrenta. Aleluia, mas nessa noite, meus irmãos, Deus está quebrando todas as correntes, todos os cadeados. Deus está quebrando, né? Toda a ferramenta preparada em mim contra a tua vida. Porque nessa noite, Deus é libertação na minha tua vida, Deus é libertação na minha tua família. Porque o inimigo tem que saber, meus irmãos, comigo você não pode não. Ele tem que saber que eu e você somos de Deus, a minha e tua casa é de Deus. E comigo com você ele não pode, comigo e tua família ele não pode. Porque a fúria é grande, meus irmãos. A fúria é grande. A fúria é grande, meus irmãos, na minha tua vida. A fúria dele é grande. Se não fosse Deus na minha tua vida, meus irmãos, ele já tinha engolido a minha você vivo. Oh, aleluia. Por isso que passa o que passar, meus irmãos. Nunca abandone o seu Deus por nada, nem por ninguém. E se não fosse Deus na minha tua vida, nem aqui de pé você estava mais. Porque o inimigo já tinha engolido aí você vivo. Porque a fúria dele é grande na minha tua vida, meus irmãos. A fúria dele é grande na minha tua vida, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E que você não saia da arca, meus irmãos. Quando você está dentro da arca, meus irmãos, você está protegido. Porque a mão do Todo-Poderoso está protegendo a minha você, nos livrando, nos guardando. Então que você não saia da arca, meus irmãos. Você nunca deixe seu Deus por nada nem por ninguém. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quando você está dentro da arca, meus irmãos, você está protegido. Mas quando você sai, meus irmãos, né? Porque Deus tem compromisso com aquele que tem com ele, meus irmãos. Porque Deus, meus irmãos, ele dá oportunidade pra gente, né? Pra gente mudar, pra gente, né? Voltar a fazer a obra dele, voltar a fazer, né? A vontade dele. Mas quando a gente não quer, meus irmãos, muitas das vezes é necessário Deus permitir que o inimigo toque em mim e você. Porque Deus, ele protege, meus irmãos. Deus, ele, né? Nos livra. Mas chega uma hora, meus irmãos, que Deus tira a mão. Deus tira a mão. Porque ele coloca a mão, meus irmãos, para o inimigo não tocar. Mas quando você faz a vontade dele, quando você está dentro da arca, mas quando a gente sai da arca, meus irmãos, né? Quando a gente está fazendo o que a gente quer, quando a gente está fazendo a vontade do inimigo, Deus não tem compromisso comigo com você não, meus irmãos. Porque Deus, ele protege a mim e você, dá livramento, que eu e você nem vê o livramento que Deus dá a mim e você. Porque ele é tão bondoso, ele é tão misericordioso. Mas chega a hora que Deus cansa, meus irmãos. Chega a hora que Deus cansa de esperar por você, que você tome uma atitude, que você se posicione. Porque se você faz a vontade do inimigo, meus irmãos, aí às vezes Deus vai permitir que o inimigo toque em você. Porque o inimigo, ele é furioso, meus irmãos. Ele é furioso.
Tudo que ele mais quer é tirar a minha tua vida, ceifar a minha tua vida. Só não tirou ainda, só não tocou porque Deus não permite. Mas chegou a hora que Deus cansa, meus irmãos, de esperar por você. Então que nessa noite, meus irmãos, você se posicione, tome uma atitude. E volte para a arca. Volte a fazer a vontade do teu pai. Volte a ouvir a voz do teu pai, a fazer o que ele quer, a vontade dele. Oh, aleluia. Porque Deus só tem compromisso com aquele que tem com ele, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente, né? Ah, Deus vai me livrar, Deus vai me proteger. Ele livra, ele protege. Né? Porque ele é misericordioso, porque ele é bondoso. Mas chegou a hora, meus irmãos, que Deus também tira a mão. Porque ele cansa. Ele cansa de dar livramento, ele cansa de esperar por você, tomar atitude, né? Se posicionar. Porque acha que Deus não cansa não, meus irmãos? Você acha que Deus vai esperar por você a vida toda? Vai esperar você mudar, né? Quando bem quiser? Não, meus irmãos. Porque quando Deus fala comigo com você, a gente tem que ouvir a voz dele, a gente tem que fazer a vontade dele, tem que fazer o querer dele. E muitas das vezes Deus fala que a gente não quer ouvir a voz do nosso pai. A gente quer estar desobediente, a gente quer fazer o que a gente quer. Quer estar, né, no pecado, no maçã, na sujeira. Não quer fazer a obra do pai, não quer, né? Tá no caminho do pai. Quer estar no caminho tortuoso. Não, meus irmãos, nessa noite que você se posicione. Que você volte, né? Os braços do seu pai enquanto é tempo. Que está de braços abertos esperando por mim, por você. Mas chegou a hora que ele cansa, meus irmãos. Chegou a hora que ele cansa, meus irmãos. Porque Deus é livramento também na tua vida. Ele nos livra, nos protege. Mas chegou a hora que ele cansa, meus irmãos. Chegou a hora que ele cansa. Porque Deus só tem compromisso com aquele que tem com ele. Porque se você está fazendo a vontade do inimigo, né? Tá, né? Fazendo o que o inimigo quer, que ele gosta. Deus não vai estar tendo compromisso com você a vida toda. Esperando você a vida toda querer mudar, querer sair, né? Das garras do inimigo. Então que nessa noite, meus irmãos, você sai das garras do inimigo. E volte para, né, seguir o caminho do seu pai. Sai do caminho tortuoso. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está tendo toda a cegueira minha e tua. Deus está abrindo meus teus olhos. Deus está abrindo a minha audição. Para que você possa ouvir a voz do seu pai. Para que você possa enxergar que a verdade e o caminho é o seu pai. Porque muitas das vezes a gente fica cego, meus irmãos. A gente fica cego, né? Com o que o inimigo dá pra gente, a gente fica cego. Né? Porque aparentemente, meus irmãos, com os olhos carnais, o que o inimigo dá é bom. Mas quando você começa a enxergar com os olhos espirituais, você vê que não é bom não. Porque ele dá para te prender, para te cegar, para te aprisionar. Mas nessa noite, meus irmãos, Deus está quebrando todas as correntes para libertar-me a você. Porque nessa noite Deus é libertação na tua vida, meus irmãos. Deus é libertação na vida do meio dos teus. Oh, aleluia. Ele é bem, ele é bem. Ele é bem, ele é bem. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Ele é bem. Ele é bem. Ele é bem. Oh, aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através de louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Hoje alguém falou seu nome para mim. Que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços. Foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E diz, filha, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas só Deus
que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. O sorriso que havia em teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido. Tá perdido não, meus irmãos, é mentira do inimigo. Não tem nada perdido na minha tua vida. Diz que tudo está perdido. Vai vivendo iludir de fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Essa paz só o Senhor que dá, meus irmãos. Mas eu sei, porque o mundo, meus irmãos, não tem nada de bom para oferecer para você. É só ilusão, é só fantasia. A paz que você precisa é só Deus para dar. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome chamar. Chama por ele aí, meus irmãos. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Está sozinho, entregue à solidão. Mas sou Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Oh, glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Nada está perdido, meus irmãos, na minha tua vida, meus irmãos. É mentira do inimigo. Oh, aleluia, porque ele é mentiroso, ele é enganador. Ele diz que está tudo perdido para mim, para você. Mas mentira, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Tem nada perdido, meus irmãos. Porque enquanto a vida é esperança, meus irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E nessa noite, meus irmãos, Deus está vindo ao meu teu encontro para socorrer-me a você. Oh, aleluia. Porque Ele é meu e teu Deus. Ele está vindo ao meu teu encontro para nos socorrer, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque nosso Pai, meus irmãos, né? É o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esse mundo é só fantasia, meus irmãos, é só ilusão. Porque o inimigo, ele nos cega. Para que a gente não enxergar aqui, né? A verdade, o caminho é nosso Pai. Ele cega a gente, coloca uma venda nos nossos olhos. Para enxergar só as coisas dele. As coisas imundas dele. Mas que nessa noite, meus irmãos, Deus está tendo toda a minha e tua cegueira. Deus está abrindo a minha e a tua audição. Para que você possa enxergar. Para que você possa ouvir. E ver que o caminho, a verdade, é só o nosso Pai, é Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei. Quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conheço os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Fui escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado na mão do Deus vivo, e em todo momento comigo Ele está. E com Ele eu vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim.
Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredos eu falei com Deus, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que eu mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Eu posso ter 1000 defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Oh, aleluia. Deus, Ele ama a mim e a você, meus irmãos. Oh, aleluia, porque Ele nos conhece, meus irmãos. Ele ama a mim e a você, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. E na minha, nas tuas fraquezas, meus irmãos, Deus, Ele cuida de mim e de você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória. Vou cantar mais um louvor para encerrar, meus irmãos. Porque aquele que tem fôlego de vida, adore, meus irmãos. Adore enquanto a gente pode adorar. Né, meus irmãos? E quem tem fôlego de vida, meus irmãos, adore ao Senhor. Porque só Ele é merecedor toda a honra e toda a glória. Vou cantar mais um louvor para encerrar, meus irmãos. E eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através, né, desse louvor também. Oh, glória. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei, sabe a marca que ficou em mim, a dor que não passava, achei que nunca ia esquecer, aquela marca que ficou em mim. A fé diminuía, a dor só aumentava, eu não falava, mas minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. O que doía tanto, agora não dói mais. Deus, nessa noite, meus irmãos, está colocando remédio na minha e na tua ferida, meus irmãos. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi um remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos pra adorar a Deus. Oh, glória. Nessa noite, meus irmãos, Deus, Ele vai trazer motivo para mim e para você adorar Ele, meus irmãos. Porque nessa noite, meus irmãos, Deus está escrevendo uma nova história na minha tua vida. Para que você venha ter motivo, meus irmãos, para adorar Ele. Porque só Ele, meus irmãos, é merecedor toda a honra e toda a glória. E nessa noite, meus irmãos, nosso Pai está dando motivo para mim e para você adorar Ele. Oh, aleluia. Porque Ele está colocando remédio na minha e na tua ferida, meus irmãos. Nessa noite Ele está passando com o bálsamo dele na minha e na tua ferida. Para curar, para cicatrizar, meus irmãos. Para que você possa, né, adorar Ele, fazer a vontade dEle, fazer a obra dEle. Porque nessa noite, meus irmãos, Ele está dando motivo para mim e você adorar Ele. Ele está curando a minha e as tuas feridas, meus irmãos. Porque Ele é o nosso remédio, meus irmãos. Só Ele, meus irmãos, que cura, nos cura, meus irmãos. Porque a ferida da alma, meus irmãos, não tem remédio que cure, não. É só o nosso Pai. E nessa noite Ele está curando a minha e a tua ferida. Aquela ferida profunda, meus irmãos. Ele está passando com o bálsamo dele, meus irmãos, para curar. Oh, aleluia, porque Ele é o meu e teu remédio, meus irmãos. Porque nessa noite Ele está trazendo motivo para mim e para você adorar Ele, fazer a obra dEle. Porque só Ele é merecedor toda a honra, toda a glória, meus irmãos.
E nessa noite ele está curando a mim e a você. Oh, aleluia. Ele é bebê. Ele está trazendo motivo para mim, para você adorar ele. Fazer a obra dele. Oh, aleluia. Porque ele é o meu e teu remédio, meus irmãos. E ele está curando a mim e a você, curando a mim e as tuas feridas. Ele é bebê. Ele é bebê. Oh, aleluia. Ele é bebê. Ele é bebê. Ele é bebê. Ele é bebê. Bebê. Ele é bebê. Ele é bebê. Olha ele passando o bálsamo dele aí nas tuas feridas. Para curar, para cicatrizar. Ele é bebê. Ele é bebê. Porque ele é o meu e teu remédio, meus irmãos. Aleluia. Essa noite ele está trazendo motivo para mim e para você, meus irmãos. Se alegrar nele, sorrir, fazer a obra dele, adorar ele, meus irmãos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque você não pode parar, não, meus irmãos. Oh, aleluia. Ele é beijo, ele é beijo. Recebe cura aí, oh aleluia, oh aleluia. Nessa noite teu Pai cura na tua vida, nosso Pai cura na nossa vida, aleluia. Ele está passando o bálsamo dele na minha, na tua ferida, aleluia. Para que você possa voltar a fazer a obra dele, para que você venha ter motivo para sorrir, meus irmãos, porque chega de tristeza na minha tua vida, porque nessa noite Deus está escrevendo uma nova história para mim e para você. Porque você vem esquecer o que passou, o que fez você sofrer, o que nos machucou, meus irmãos. Porque nessa noite Deus está trazendo motivo para mim e para você adorar Ele. Oh, aleluia. Para mim você se alegrar nele. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque Ele já escreveu uma nova história para mim e para você, meus irmãos. Mas para mim você viver o novo da parte dele, meus irmãos. A gente tem que esquecer o velho. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para viver o novo dele, meus irmãos. Porque nessa noite Ele vai fazer... Já escreveu uma nova história na tua vida, meus irmãos. Nessa noite Ele está trazendo motivo para mim, para você sorrir, para mim você se alegrar nele. Que chega de tristeza, meus irmãos. Chega, meus irmãos, de tristeza. Porque nessa noite Deus é cura na minha tua vida. Oh, aleluia, Ele curando a minha tua ferida, Ele cicatrizando, passando o bálsamo dele. Ele é bicho. Ele é bebê. Porque Ele é o meu teu remédio, meus irmãos. Ele é bicho. Oh, aleluia. Ele é bebê. Ele é bebê. Oh, aleluia. Olha ele cicatrizando, olha ele cicatrizando aí. Ele é bebê. Olha ele trazendo motivo para tu sorrir, para tu fazer, voltar a fazer a obra dele, voltar a se alegrar na presença dele. Oh, aleluia. Ele é bebê. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele é bebê. Ele é bebê. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco, mas está tendo entendido a palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima noite.